Algumas vezes, apenas a lembrança, a iminência ou algum estímulo discriminativo no seu ambiente pode aliciar respostas no seu corpo. A isso a gente chama de comportamento respondente, aquele frio na barriga, sudorese, aquela palpitação e faz com que muitas vezes você perca a ação, a forma de agir no seu meio, sendo completamente dominado por essas respostas fisiológicas. Na década de 50, Skinner já fazia pesquisas experimentais com camundongos e observava que determinado evento pré-aversivo aliciava uma resposta fisiológica nesses indivíduos. A isso chamou-se de supressão condicionada. O objetivo desse vídeo não é se ater a detalhes experimentais muito rebuscados da análise experimental e da análise do comportamento. Se você quiser desenvolver seu estudo nisso, sugiro que você acompanhe alguns vídeos aqui no YouTube ou procure artigos na internet que você com certeza achará mais detalhes em termos experimentais e acadêmicos para os seus estudos. Pois bem, Skinner, em uma razão de 10:1, ou seja, o camundongo apertaria a barra 10 vezes e na próxima vez apareceria um reforço para ele, colocou esse ser dentro de um ambiente manipulável, onde se tocava um som de forma alta durante 3 minutos. Logo após, esse som era desligado e um choque era emitido, e logo depois a liberação do reforço. Foi feito isso inúmeras vezes. E foi percebido, no decorrer do experimento, que tocava-se o som e o rato começava a emitir alguns comportamentos que a gente chama de improdutivos. Ele se lambia demais, lambia suas partes, andava de um lugar para o outro e vinha o choque, ele tomava o choque e aquilo, de certa forma, fez com que, no decorrer da experiência, ele parasse até mesmo de procurar o reforço. Em dado momento, apenas o som era tocado e o choque, que era o estímulo aversivo, foi retirado. E mesmo assim, o camundongo continuava mantendo alguns comportamentos improdutivos e, em algum momento, também deixou até mesmo de ir atrás do seu próprio reforço. E Skinner fala no experimento que se perguntasse para aquele camundongo o que acontecia quando ele ouvia a música, certamente ele responderia que estava ansioso. Isso a gente tem um exemplo claro de um evento pré-aversivo. Não vamos confundir aqui eventos aversivos com pré-aversivos. Uma ansiedade, ela está muito mais relacionada a um pré-aversivo, a você saber que passará por determinada situação que é aversiva, mas aquela situação ainda não está in locus, não está no seu presente. Quando está no presente, a gente pode até linkar isso aí com algumas fobias e pânico, porque você já está vivendo no momento da sua supressão. No ambiente clínico, a gente vê muito e de forma frequente casos que se relacionam com a supressão condicionada. Por exemplo, algumas pessoas deixam de fazer coisas produtivas, metas e objetivos que elas se comprometeram a cumprir no seu dia a dia e se sentem tristes e frustradas por causa disso. Essa frustração faz com que ela se sinta desmotivada para conseguir realizar a sua tarefa e vira um ciclo. Algumas vezes também é muito comum as pessoas relatarem que apenas uma lembrança, apenas estarem em determinados ambientes ou alguma coisa muito parecida, até mesmo um cheiro naquele ambiente novo, aliciar momentos aversivos e isso fazer com que o corpo se movimente de forma fisiológica, de forma orgânica, produzindo respostas que venham a inibir um comportamento operante, ou seja, o poder de ação. Sentimentos, pensamentos, comportamentos, ou seja, isso tudo é a mesma coisa para a gente, eles não acontecem do nada. É sempre muito bom estar atento sob controle de qual estímulo ambiental aquele sentimento, comportamento, pensamento, resposta fisiológica foi aliciado, começou a ocorrer. Perceba que muitas vezes você está ali em um ambiente que aparentemente está confortável e ele começa a encher e de repente você começa a sentir falta de ar, sentir uma certa tontura, as vistas começam a, como as pessoas dizem, escurecer, frio na barriga, as pernas começam a faltar força e você tem que ser retirado imediatamente daquele ambiente.
Em outra situação futura, apenas em lembrar ou apenas em estar naquele ambiente, mesmo em uma contingência diferente, você começa a sentir essas mesmas respostas do seu corpo. É sempre bom observar no seu ambiente qual foi o estímulo discriminativo que eliciou uma resposta no seu corpo. Lembre-se, não acontece do nada, você não ficou triste do nada. Os estímulos ambientais, eles eliciam respostas diferentes em cada organismo. Uma situação que para mim seja um estímulo que representa medo, para você talvez não seja. E assim é diferente com todas as pessoas. Então é muito importante observar quais são as suas reações, as suas emoções e quais são os estímulos relacionados a essas emoções. Isso te ajuda a prever. Prevendo o seu comportamento respondente, você pode modificar o seu comportamento operante e conseguir consequências mais favoráveis, consequências desejáveis. Localizado isso, é muito importante também que você se permita um certo desconforto controlável, exposições gradativas a eventos aversivos e pré-aversivos, de forma calma, controlada, sabendo os seus limites e olhando como que você superou aquelas pequenas etapas para que você consiga entender melhor como que o seu corpo reage, funciona e como você pode prever, se antecipar, modificar os seus comportamentos e conseguir consequências favoráveis. Se você é uma pessoa que sofre muito de ansiedade, recomendo que procure a ajuda de um profissional competente para te ajudar nisso e te ajudará a identificar estímulos ambientais, modificações de comportamento e testar variáveis e hipóteses para que você compreenda o funcionamento do seu corpo. Hoje sabemos que esse ciclo de ansiedade, depressão e outras doenças estão relacionadas à fisiologia, à neurobiologia e outros componentes do nosso organismo. Então, escolha um profissional competente e capacitado para te ajudar. Se quiser saber mais sobre esse assunto e outros assuntos, se inscreva no canal, veja os vídeos que foram gravados anteriormente, me siga lá no Instagram também, o endereço estará aqui na descrição e a gente vai sempre trazendo mais vídeos e mais conteúdos para contribuir para a sua evolução pessoal.